Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é mais um vídeo da nossa maratona de outubro com 31 dias de conteúdo de horror aqui no canal. E hoje é dia de lista literária, então já pega aí o seu caderninho onde você anota as indicações. E assim, eu confesso que gravar esse vídeo tá sendo um tanto difícil, porque eu tenho muita dificuldade em gravar sobre uma obra sem dar spoilers dela. E eu decidi fazer essa lista de livros de horror que terminam com duplo sentido ou com dupla interpretação, para abordar aquele bom e velho final em aberto, que deixa tanta gente com raiva, mas que eu confesso que eu adoro. Mas explicar os livros dessa lista sem dar spoilers do que acontece no final deles é uma tarefa complicada, mas eu prometo que eu vou tentar e vou fazer esse aqui, pode assistir sem preocupação com spoilers. Antes de mais nada, não se esqueça de correr lá no meu Instagram, porque tá rolando um super sorteio de Halloween com 4 livros incríveis de horror, o link tá aqui na descrição. Então não deixa de acompanhar lá para conferir as regras e tentar a sorte. Bora lá então! Quando se para pra pensar em livro com final aberto, tem uma obra que não pode faltar dentro da literatura de língua inglesa, porque esse livro aqui, gente, é basicamente o Dom Casmurro britânico. Eu tô falando de A Volta do Parafuso, que é a tradução de The Turn of the Screw. É livro que vai ser muito citado aqui nos próximos dias, já que eu trarei para vocês uma análise comparativa de livro e série no mesmo estilo que eu fiz com A Maldição da Residência Hill com A Maldição da Mansão Bly. Nesse livro, a gente acompanha uma jovem mulher que consegue um trabalho como governanta no interior da Inglaterra para cuidar de 2 crianças aparentemente adoráveis, que são os irmãos Miles e Flora. Depois que os pais desse casal de órfãos faleceram, o tio Davis decide contratar governantas para que elas fossem completamente responsáveis pela educação das crianças. E ele é bem explícito com a nova governanta ali do livro, de que ele não tem interesse em fazer parte da vida das crianças e de que ela deve cuidar dos meninos sem nunca incomodar ele com qualquer tipo de contato. No início da história, o menino Miles frequenta um colégio interno enquanto a irmã Flora vive na mansão Bly aos cuidados da caseira, a senhora Gross. Mas assim que a governanta se muda para ali para iniciar o seu trabalho, o Miles é mandado de volta para a mansão Bly depois da chegada de uma carta da direção da escola informando que ele foi expulso, porque aparentemente ele estava influenciando negativamente as outras crianças. Mas a carta não dá maiores detalhes. O próprio Miles também não fala sobre o assunto. E a própria governanta, por mais que esteja morrendo de curiosidade, também nunca comenta sobre o ocorrido, porque ela tem medo do que o Miles possa responder. Só que ao mesmo tempo ela vai se sentindo cativada pelo menino e começa a pensar o que raios um garoto tão charmoso, frágil e inocente poderia ter feito para ser expulso. Ela fica completamente encantada com a fragilidade, delicadeza e inteligência dos irmãos. E eles desenvolvem uma relação íntima, bem carinhosa e acima de tudo subjetiva. Afinal, a gente tem essa história narrada em primeira pessoa pela governanta. E assim, da mesma forma que nenhum narrador em primeira pessoa é um sujeito confiável, nós temos aqui uma situação completamente Bentinho de Dom Casmurro, onde nós nunca vamos saber até que ponto os relatos que temos aqui são verdadeiros e até que ponto são na verdade traumas e devaneios da mente complexa da protagonista. A governanta começa a ver a figura de um homem e de uma mulher pelas várias partes da propriedade, que são 2 figuras que ela não conhece. Depois que ela descreve a aparência dos 2 para a empregada, a senhora Gross, a mulher diz que esses são o Peter Quint e a senhorita Jessel, que eram um funcionário da casa e a antiga governanta que cuidava dos meninos, e que os 2 morreram misteriosamente. Esses 2 tinham um relacionamento sexual ali na mansão no passado que incomodava bastante os outros funcionários. E a governanta principal agora começa a ficar desesperada, achando que os fantasmas dos 2 estão não apenas assombrando a casa, mas também influenciando negativamente as 2 crianças. E como a governanta tem dentro dela uma necessidade muito grande de agir como protetora daqueles inocentes, de mostrar pro tio daquelas crianças que ela é uma mulher capaz
incapaz de cumprir a tarefa de garantir a educação e a segurança dos órfãos, ela começa a ir além nessa noia de identificar os dois fantasmas e se certificar de que as crianças estão vendo eles também. Cambada, o final desse livro é tão abrupto que quando você lê ele pela primeira vez, a impressão que você tem é que a sua edição tá faltando página. O Henry James é muitíssimo conhecido na literatura de língua inglesa pela sua subjetividade nas obras. E esse livro aqui tornou-se um marco de discussão na literatura ao longo dos séculos, já que nenhum dos personagens da história é confiável. As crianças são personagens bizarros, tem hora que você tem medo delas, tem hora que você tem pena. A senhora Grose é aquele tipo de personagem que você acha que ela sabe mais do que ela tá contando, e a governanta, enquanto narra a história, te faz pensar o tempo todo se aquela é realmente uma história de fantasma ou se na verdade não se trata de um drama sobre infância, medo, loucura, confronto de classes sociais e repressão sexual. Caso vocês se arrisquem nesse livro, vão preparados para uma leitura bem no estilo vitoriano, bem na vibe do realismo. O livro é de 1898, então é uma leitura densa em alguns momentos, mas compensa muito, já que cada pessoa que lê essa obra está fadada a ter uma interpretação própria, porque cada um vai julgar esse livro de acordo com as experiências que viveu. O próximo livro aqui da lista eu infelizmente não tenho em formato físico. Eu li ele pelo Kindle e já aproveito aqui para deixar a dica de que ele está disponível no Kindle Unlimited para quem é assinante. O livro da vez é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Nele, a gente acompanha o William, que é um respeitável psicólogo infantil, muito atormentado por achar que ele não faz o suficiente para tornar o mundo um lugar melhor, e que ele tem a chance de realizar um estudo que pode ajudar a entender o desenvolvimento da maldade humana. Só que a proposta desse estudo foi feita pelo misterioso personagem David, e ela coloca o psicólogo ali diante de um complexo dilema moral. O David planeja repetir com outras famílias o mesmo que aconteceu com a família dele, para saber se ele é uma pessoa má por ter presenciado o assassinato brutal dos seus pais quando tinha apenas 8 anos, dando para o William a chance dele acompanhar o crescimento das crianças órfãs e descobrir a influência desse trauma na vida delas. E aí o livro entrega pra gente vários questionamentos para nos matar de ansiedade, do tipo, até onde ele vai ser capaz de ir, e se é possível justificar o mal quando há a intenção de fazer o bem. É um livro que sabe te impressionar com um horror extremamente real, que é o horror dos demônios interiores que habitam cada ser humano. A narrativa do Gustavo Ávila é super fluida, com muitas cenas descritivas bem detalhadas, e o livro te prende tanto que você engole as páginas numa sentada. E talvez exatamente por isso que eu tenha chegado no final dele de uma vez e ficado assim, oi? Eu acho que o Kindle travou aqui, porque cadê o final? Existe uma complexidade nessa história que te obriga a fazer uma leitura atenciosa, porque o autor deixa coisas subentendidas, não tá tudo mastigado com clareza, e existem coisas que ficam à mercê da sua interpretação. Dá pra você fazer muitas suposições sobre os personagens quando você analisa ali que todo o thriller não é só um romance policial, de que esse pano de fundo sobre a moral, sobre a maldade humana, tá relacionado com todos os personagens. E assim, eu confesso que eu já vi pessoas que discordam da minha opinião, falando que esse livro aqui não é um livro com final aberto ou com subjetividade, que ele é simplesmente um livro com um final mal desenvolvido. Eu já vi resenhas falando que o final dele é corrido, apressado, mas não foram as minhas interpretações. Na minha opinião, o final aqui tem essa pegada por uma razão. A forma como ele encerra a história, sem te entregar todas as respostas, está completamente relacionada com a mensagem do livro. Existem respostas sobre a humanidade que um livro não pode te entregar. De qualquer forma, o livro é uma ótima dica de leitura, então recomendo muito que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. O próximo livro aqui da lista já é um queridinho antigo aqui do canal, que, como muitos de vocês já sabem, quando eu tiver um filho no futuro, vai ser o livro que eu vou obrigar ele a ler ainda na infância. Coraline, do mestre Neil Gaiman. Na minha opinião, quando se pensa em horror infantil, esse é o livro que é a personificação de tudo o que eu acho que o gênero de horror
tem de valioso para ensinar para uma criança. Caso você seja novo aqui no canal ou nunca tenha ouvido falar de Coraline, primeira coisa, como você nunca ouviu falar de Coraline? Corrija esse erro, leia esse livro e assista esse filme que é muito bom também. Segundo, uma breve sinopse para você se inteirar. A história de Coraline se passa num casarão que foi transformado em 3 apartamentos com um jardim descuidado e muitos cômodos estranhos. A Coraline se mudou para um desses apartamentos com seus pais, mas como eles estão sempre ocupados, a garota está sempre explorando a casa e os arredores. No apartamento de baixo moram 2 senhoras idosas supersticiosas que criam vários cachorros e leem a sorte da Coraline na xícara de chá ocasionalmente, enquanto no apartamento de cima mora um velho que já foi acrobata, cujo sonho é montar um circo com um espetáculo de ratos. Numa manhã de muito tédio, a mãe da Coraline vai ao supermercado e a garota vai explorar a casa. E é aí que a Coraline encontra uma porta que a leva a um mundo paralelo bem parecido com onde ela mora. Mas nesse mundo, tudo parece mais interessante. Nesse mundo ela tem uma outra mãe e um outro pai que são atenciosos, divertidos, mas que tem botões no lugar dos olhos. E nesse outro mundo, a Coraline pode ter tudo o que ela quiser, desde que ela deixe sua outra mãe costurar botões no lugar dos seus olhos. Se você já assistiu aos outros vídeos que eu tenho destrinchando Coraline aqui no canal, deve se lembrar que lá eu explico que Coraline foi um livro que o autor Neil Gaiman escreveu para a filha dele porque ele sentia falta de livros que contassem histórias de horror para crianças. E ele queria uma história que ensinasse a filha dele a ser corajosa. E quem já leu qualquer obra do Neil Gaiman sabe que ele é um autor cheio de subjetividade. Quem faz parte aí do nosso clube de livro no Telegram, recentemente nós fizemos a leitura coletiva de Deuses Americanos e nós podemos constatar que livros do Neil Gaiman nunca te entregam todas as respostas. E mesmo que não pareça um livro com um final em aberto, você sempre pode interpretar o final de maneiras diferentes. No vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre os mistérios não respondidos de Coraline, sim, tem um vídeo aqui que é inteiro para falar sobre as questões em aberto dessa história. Nele eu falo um pouco sobre a questão de como o Neil Gaiman quis trazer um conto de fadas moderno. Os contos de fadas modernos, diferentes dos contos clássicos, são aqueles de séculos mais recentes que nós conseguimos identificar quem foi o autor, como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, O Mágico de Oz, e todos eles seguem uma fórmula bem parecida. A gente tem uma criança bem corajosa e destemida que descobre um mundo mágico e enfrenta todos os perigos daquele mundo até que ela volta para casa no final da história e tudo volta ao normal. Mas uma coisa que todos eles têm em comum é que quando você lê a história, se você quiser, você pode acreditar que aquele mundo mágico realmente existiu, ou você pode imaginar que tudo ali não passava da imaginação de uma criança muito criativa. Coraline é uma obra incrível quando você para discutir sobre a questão do isolamento e dos efeitos que isso causa numa criança. E para quem já leu, todo o lance do final não te entregar respostas sobre os pais presos no globo de neve, os reais poderes da Bela Dama, o fato dos pais não se lembrarem de nada, ou seja, nós temos um conto de fadas moderno onde nós acompanhamos tudo sob o ponto de vista de uma criança imaginativa e do qual nós nunca teremos todas as respostas que queremos. Talvez esse livro aqui seja o grande responsável, na verdade, por me fazer amar obras assim com tanta subjetividade. E para encerrar a lista com chave de ouro, eu trago um livro de um autor que eu tô um tanto intrigado agora, porque eu acho que eu nunca falei desse autor aqui no canal. Talvez porque ele foge um pouco do gênero de fantasia e ficção que eu tô sempre trazendo, mas ele é um grande mestre do horror e suspense psicológico e, gente, não tem outra, né? Se o gênero do livro que você tá lendo é suspense psicológico, você sabe que vai ter muita coisa subjetiva na história e que você não vai ter todas as respostas que você tá procurando. Eu acho que o thriller psicológico já é um grande treinamento pra vida, porque a vida não te entrega todas as respostas. Ô senhor, começou o escritor a filosofar, né? Volta pro livro, Felipe, volta. O livro aqui é Tell Me Your Dreams, do Sidney Sheldon. Gente, eu juro que eu não tô fazendo propaganda da Amazon, tá? Esse vídeo não é patrocinado, mas é porque esse livro aqui eu também li no Kindle, eu não tenho ele físico. Inclusive,
Inclusive, o título Tell Me Your Dreams é o da versão em inglês, e quando eu comprei esse e-book, eu não achei a versão em português dele, mas se eu não me engano, hoje em dia a versão em português já está disponível lá na Amazon, e a tradução é Conte-me seus sonhos. Aqui nós temos a história de Ashley Patterson, Tony Prescott e Alec Peters, que trabalham na mesma empresa de informática e estão sendo acusadas de cometer brutalmente o assassinato de 5 homens. Mesmo com essa acusação sobre as 3 personagens, o Sidney Sheldon tem uma capacidade incrível de te fazer gostar das personagens dele. E você desde o início já vai se pegar divagando sobre essas 3, pensando, elas são mesmo tão inocentes quanto estão parecendo pra mim, ou tem coisa escondida aí? E assim, eu confesso que é um tanto difícil pra mim falar desse livro sem entregar spoilers, mas resumindo ao máximo aqui então, a polícia efetua a prisão das suspeitas, o que leva a um julgamento jamais visto antes, no qual a defesa lança mão de provas bizarras, mas que são cientificamente autênticas, e o mistério aumenta ainda mais quando a polícia descobre um presente que uma das vítimas enviou para sua colega de trabalho, Tony Prescott. As evidências do crime apontam uma ligação entre as 3 suspeitas, só que somente uma delas conhece a verdade por trás de tudo o que aconteceu. De todos os livros dessa lista, na minha opinião, ele é o que tem final menos em aberto. Tem muita gente que lê esse livro e fica se questionando, mas pera, e a resposta para essa coisa, e para essa coisa, e aquela? Mas eu sou da opinião de que esse é um livro onde o autor respondeu o que ele precisava responder. O resto fica aí para nossa interpretação e imaginação. Bom, cambada, é isso. Deixem aí para mim as suas considerações nos comentários. Eu espero que vocês gostem dessas leituras. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!